pessoas que acompanham a Notícia para o Trabalho e hoje é sexta-feira, é dia de falar de um dos assuntos favoritos da notícia, carreira de sucesso. E quem é que não quer ter uma carreira de sucesso? E no quadro de hoje, que foi feito em parceria com a nossa colunista, a Kemi Shida, a gente vai estar recebendo a Érica Rossi. A Érica Rossi, ela desenvolve várias pessoas no segmento de liderança já há algum tempo, mas antes da gente entrar profundamente no currículo da Érica, que tal a gente fazer a descrição de imagem? Seja bem-vinda, Érica! Como já é fã do nosso programa, como já acompanha, já vai fazer a autodescrição de imagem, quer ver a gente fazer primeiro e vai seguindo? Eu quero seguir. Vamos modelar. Eu estava falando em PNL, então vamos modelar com quem sabe. Vamos modelar com quem sabe. Então a gente vai falar o nome e algumas características físicas, mais a nossa vestimenta para os nossos amigos que são cegos ou de baixa visão. Tudo bem? Perfeito. Eu sou Regina Ramalho, eu sou loura de olhos verdes. No programa de hoje eu visto uma blusa bege com uns detalhes de pedraria mais brilhosos, assim, tipo prata, né? Me lembra um pouquinho como se fosse prata. Prata, vamos escrever direito. Acho que umas pedrarias. Me lembra pedras preciosas. Pedras preciosas na gola. Estou vestindo um casaco preto por cima e estou usando acessórios dourados, ou seja, brincos dourados, bracelete dourado, embora não esteja aparecendo muito aqui nessa roupa. E uma calça jeans azul escura. A Kemi, como você se descreve? Olha, hoje eu sou loura, mas sou com o cabelo mais acinzentado. Toda semana tá diferente agora. Tenho os olhos castanhos claros. Tô usando uma camisa preta, uma calça bege, né? Tô usando uns brincos também, de corujinha, que eu ganhei da mamãe. Beijo pra minha mãe linda. E essa é a minha descrição de hoje. Descendentes de oriental, né? Gente, descendente de oriental, só que o cabelo não é liso, né? O cabelo é enrolado, né? É diferente. Neste momento, né? Érica Rossi, como você se descreve para o nosso público? Então, hoje eu tenho cabelo curto, eu estou loura, eu não sou loura, meu louro é louro escuro, meus olhos são castanhos, eu sou baixinha, eu estou vestindo blusa preta, calça preta e sapato preto, estou usando um colar que é uma mandala, né, que parece um horizonte, né, ela é prateada, em madrepérola e verde, tem várias cores, né? Parece um olho. Né? E vocês não têm noção, principalmente no nosso caso, que a gente está se descrevendo agora como mulher, né? Nesse momento temos 3 mulheres em cena, como é a reação das pessoas, das meninas que são cegas de baixa visão. Porque muitas delas têm vontade de saber esses detalhes, né? E não sabem se não tem um trabalho de descrição. E que, infelizmente, a maior parte das pessoas não se preocupam. Mas a gente que milita em prol da inclusão tem esses outros cuidados para atender melhor a vocês que nos assistem. Eu já conheci a Érica esteve inclusive com a gente no nosso aniversário de 6 anos, é parceira e sócia da nossa amiga Silvia Sanches em algumas ações que vocês já devem ter visto. Que se não viu, assistam aí, porque ela já foi entrevistada aqui também no nosso programa. E a Kemi, da tua rede toda, eu já sei os motivos da escolha dessa moça. É pedra preciosa que a gente tem hoje aqui para lapidar nesse programa. Mas você escolheu a Érica, conta para o nosso público. A Érica são alguns encontros da vida, né, Érica? Porque eu conheci a Érica no Instituto Vem Saber. Na época ela estava como diretora lá da Abracoach, né? Da Abracoach. E a conheci, tivemos alguns contatos. No início desse ano de janeiro, num evento das embaixadas do Flávio Augusto, a gente se encontrou por acaso, novamente do nada, fazia muito tempo que a gente não havia. E a Érica, além de ter uma carreira em recursos humanos, a especialidade dela é liderança. E quando a gente olha lá para as 10 competências para prosperar para o ano que vem, onde uma delas é gestão de pessoas, que independente se a pessoa é líder ou não, ela tem que ter desenvolvida, ninguém é melhor do que a Érica para contar para a gente um pouquinho sobre como as pessoas podem se desenvolver aí a competência de gestão de pessoas, né? Se desenvolver como líder. E até antes de você contar como desenvolver, eu acho que é interessante que o público conheça um pouquinho da sua história.
A Érica atuou durante muitos anos numa multinacional, né, Érica? Sim. Conta pra gente, qual era essa multinacional? Então, eu atuei em dois grupos, né? Então, dois grupos grandes. Eu atuei no grupo Martins, em Uberlândia, que é o maior atacado distribuidor do Brasil, e atuei na Air Liquide Brasil, que é a maior empresa de gás para hospitais no mundo, na área de RH, planejamento de RH e business partner da área medicinal e da área de grandes indústrias, né? Então, eu fiquei 16 anos, né, em uma e quase 10 na outra, então é uma vida dentro do RH. Comecei num programa de trainee e alcei voos, carreira dentro dessas duas empresas, né? Então, eu, assim, de empresas eu fui conservadora. E tanto ela se desenvolveu nessas organizações que ela já está há quanto tempo nessa nova fase de empreendedorismo? Então, eu primeiro, né, isso é importante para as pessoas que estão no momento de repensar suas carreiras, principalmente no atual momento que nós vivemos um mundo em transformação. Eu falo que é um mundo em reconfiguração, que toda hora a gente dorme com o mundo de um jeito e amanhece com o mundo de outro jeito. Então, qual foi a primeira coisa, né? A gente não dá receitas, né, mas eu parti para o autoconhecimento. Então, eu fiz uma jornada através do autoconhecimento. Então, eu fiz uma reciclagem de mim mesma. Eu era, assim, uma pessoa bem-sucedida, muito técnica e com vários projetos aprovados, e, enfim. Porém, faltava ainda, apesar de trabalhar com pessoas e ter um sucesso em trabalhar, formei muitas pessoas que são gestores, diretores de grandes empresas. Porém, o que aconteceu? Eu esqueci um pouquinho de mim. Então eu trabalhei o autoconhecimento, fiz coach, fiz business coaching, fiz master coaching, inteligência emocional, programação neurolinguística. Foi um período sabático de um ano, de quase um ano. E aí eu abri a minha consultoria, né? E hoje minha consultoria atua na área de desenvolvimento organizacional e desenvolvimento de pessoas. Mas o que eu faço de bom, né? A gente sempre tem que falar para as pessoas ressaltarem seus pontos fortes. Eu gosto muito de escrever, né? Já participei como coautora agora de um livro e comecei a escrever programas. E nesse último ano nós escrevemos um programa que chama Sensibilidade Organizacional, que trabalha exatamente pessoa e organização de um modo diferenciado, através de uma aprendizagem lúdica acelerativa. É uma nova abordagem de fazer as pessoas se desenvolverem e as organizações se desenvolverem em consonância, em ressonância com esse século XXI que pede tanto das pessoas. Então, é importante para as pessoas procurarem o autoconhecimento e aí partirem para a sua jornada. Quando daí eu volto para o meu lado técnico, nessa jornada, a pessoa fala, eu tenho um negócio, eu tenho uma ideia, eu tenho um sonho e vou lá. Planejamento estratégico. Tudo a gente faz tem que ter um planejamento. E eu uso muito, né, eu não sei, a estratégia dizem, né, sonhar, planejar e criticar. A estratégia do Walt Disney. Então a estratégia essa eu acho muito interessante. Sonhar, planejar e criticar. Isso é muito importante, porque quando você sonha, você libera todo o seu potencial criativo, sua imaginação, poder de inovação, novas ideias e sem crítica, não é permitido crítica ao seu sonho. Daí você vai para a fase do planejar, daí você tem de colocar o seu projeto do começo ao fim. Todas as etapas, análise de mercado, tudo mais, mas só que hoje tem uma diferença. Fala assim, Érica, mas planejamento estratégico no século XXI, planejamento estratégico ágil, bem rápido, sempre com ferramentas ágeis, com ferramentas modernas e adaptado a cada tipo de empresa. Então isso é muito importante, né? E depois a gente entra no contexto que é a crítica, que o projeto está pronto, mas quanto o seu lado crítico e o seu projeto não se falam e você não fala, sim, agora está certo, ainda há sempre coisas para serem ajeitadas.
Então é isso, né? Então a minha jornada empreendedora, eu falei assim, foi mais ou menos assim que eu fiz, tá? Isso já há quanto tempo que você está nessa fase de empreendedorismo? De 2017 para cá. Nossa, 2017, 18, 19, já quase 3 anos empreendendo. E o que você, Érica, trouxe de elemento mais relevante para essa nova etapa? O que eu trouxe, primeiro, uma parte que hoje não é a mais importante, a Kemi está aqui, mas o conhecimento técnico, quando ele é refinado com as habilidades inter e intrapessoais e cognitivas, ele é importante. Então eu trouxe uma bagagem muito boa, mas sempre essa bagagem não é uma bagagem que ficou no meu passado. É uma bagagem que eu sempre estou investindo em aprender todo dia sobre ela. Porque já ela bem antes de se tornar isso, empreendedora, não mais empreendedora dentro de uma organização, mas empreendedora ajudando as organizações. Isso, então aí o que a gente usa, né? Então isso ajudou, né? Então isso ajuda a dar uma certa credibilidade, uma força, porém não é tudo, né? Então eu creio que foco, ação e resultado, eu acho que isso é imprescindível. Ter um pensamento muito aberto para todas as vertentes que estão pelo mundo, né? Ler muito, eu falo que a gente tem de ler pelo menos 2 livros por mês e ter de ler 20 artigos, sendo assuntos que você gosta ou assuntos de áreas que não são suas, né? Então, eu acho que você tem de conhecer, né? O que você achar interessante, você refina. O que você achar que vai fortalecer seus pontos fortes, você refina. E prestar muita atenção, como eu falei, no autoconhecimento, nos seus pontos fortes e nos seus pontos que você tem de melhorar. Então, isso eu trouxe e eu trago para o dia a dia. Então, eu para todo líder, para todo mundo, eu falo, aprenda continuamente e desenvolva pessoas. Olhe para aquela pessoa que você está desenvolvendo e queira que ela seja melhor que você, porque aí você vai ter deixado um legado e sua marca no mundo. Perfeito. E quando a gente fala de liderança, um bom líder tem que formar sucessores. Sim. E hoje, se a gente olhar para as empresas, a maior dificuldade que as empresas têm é justamente ou quando sai alguém, ou quando alguém é promovido e não tem outra pessoa para ocupar aquela posição. É perfeito, né? É uma questão, eu não sei se você concorda, embora nós somos da mesma área, recursos humanos, mas cada uma tem a sua posição e sua visão de mercado. Claro. E nós temos um grande número, não só no Brasil, mas no mundo, de gestores. E faltam líderes. Porque para mim, na minha definição de liderança, líder é aquele que cria a visão do seu sonho, da sua estratégia, cria a visão. Inspira as pessoas através dos seus próprios comportamentos e através dos seus modelos, a sua fala congruente com o que ele faz no dia a dia a seguirem. E principalmente, as pessoas não dão muita importância para isso, ter uma visão operacional ou uma visão de implementação da estratégia. Porque não adianta você ter a visão linda, maravilhosa do projeto e você não ter a visão de implementação. E de implementação olhando processos, olhando estrutura, mas principalmente pessoas. Não, perfeito, eu concordo em gênero, número e grau. Porque quando a gente olha hoje, porque assim, a gente tem, pelo menos na minha vivência, quais foram, né? A gente tem 2 tipos de líderes. Aquele que inspira, mas que na hora a gente precisa pôr a mão na massa, explicar, enfim, tem a dificuldade, e aquele que acaba sendo extremamente operacional e falta justamente as características comportamentais. Sim. Concordo contigo no seu ponto de vista, mas é isso mesmo. Porque o líder hoje ele tem de olhar, eu falo que quando a gente está formando uma equipe de alta performance hoje, ele tem de olhar o melhor de cada um dos nossos membros, dos membros da equipe. O que aquela pessoa tem de melhor, tem de conhecer o ser humano, tem de ter uma empatia, né? Mas a empatia, geralmente a pessoa fala, eu tenho empatia, mas está no seu mapa, né? E o líder tem de ver o território dele, tem de ver quais são as pessoas, quais são as competências que tem aquele time e tem de ter a humildade, quando ele não é o mais competente para estar na direção daquela tarefa, ele chama o mais competente daquele time para desenvolver aquele pedaço do negócio. Não é por isso que ele vai perder a competência, ele só vai ser um líder melhor. Sim.
E a gente vai para um breve intervalo e na volta a gente vai entender melhor como que um líder pode fazer para dar esse freio e saber, aqui não é meu território, aqui eu vou chamar esse outro membro da minha equipe para liderar pelo menos essa ação. Porque dessa forma o time vai ter mais resultado. Aguardem aí o intervalo e a gente volta já. Você sabe o que é construção de imagem? Venha com a gente e descubra qual é a sua única coisa. E de volta aqui às nossas gravações do Carreira de Sucesso, a nossa conversa continuava bem quente. E a Érica Rossi nos contava de que maneira que o líder dá esse passo para trás e reconhece. Tudo bem, eu sou o líder desse time. Seja recursos humanos, seja vendas, seja gestão de pessoas, seja produção, não interessa qual é a atividade que você esteja liderando aí dentro dessa organização. Seja um empreendedor, mas ele saber dar um passo para trás, saber assim, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo da notícia para ver se eu estou falando correto, para ficar mais próximos de vocês. A Regina entende de como tem que ficar o resultado final da câmera, como tem que ficar essa imagem lá do lado de lá. Mas quem entende de como deve estar regulado as nossas luzes, de como deve estar regulado o tripé, de como deve estar regulado a questão da nossa sonorização, isso é o LED. Se eu for palpitar isso aqui, eu estou invadindo um espaço que mesmo eu, como coordenadora desse time, não me pertence. É nesse sentido que você fala, Érica? Sim, perfeito. Sua analogia aí foi fundamental. É isso mesmo. Nós temos um time, né? Então, o que os líderes têm de ver? Tanto a parte comportamental, né? E nós temos diferentes pessoas dentro do time e essas habilidades, essas competências comportamentais fazem diferença no final do resultado. E as próprias competências técnicas. Então, quando eu estou num projeto, eu preciso de uma ação rápida. Quem é aquela pessoa? E eu sou um líder planejador e analista. Quem é a pessoa no meu time que vai dar a rapidez e a agilidade para isso? Eu preciso de alguém que vá fazer toda a pontuação daquele plano estratégico para que nós possamos abrir várias filiais no Brasil. Se ele colocar uma pessoa, ou ele é um executor, ele é uma pessoa só de resultado, ele não vai se ater ao plano. Ele vai estar lá, ele vai fazer a execução, ele vai até entregar. Só que quando ele começar a ser executado, vão haver algumas falhas, alguns retrabalhos que precisarão ser feitos, né? Você sabe que ela falando, eu lembrei de gestor público. Posso citar aqui cases? Pode. Olha só, eu tenho mais de 20 anos como comunicóloga. 8 deles foram dedicados à Prefeitura Municipal de São Paulo, capital. Então eu tive a oportunidade de estar com 2 prefeitos, que foram Serra Kassab, e eu tive a oportunidade de estar com 4 secretários de trabalho e 10 coordenadores de comunicação. Eu era comunicóloga técnica de carreira da prefeitura. E era muito engraçado, porque eu vou pegar para vocês um exemplo do cerimonial de posse dos 2 prefeitos, para explicar para vocês 2 prefeitos, com perfis diferentes. Um planejador analítico, pelo menos se ele não é 100%, mas era naquele momento que ele estava ali, era o comportamento que ele apresentava, e o outro, executor, comunicador. Então o Serra, a gente tinha na posse do Serra... Posso dar uma adenda? Acho que era bom explicar para o pessoal as características, um pouquinho dessas características de cada comunicador. De comunicador. Então, peraí, já vão... voltamos aqui para vocês explicarem, tudo bem? Vou voltar ao case e a gente volta aqui para vocês explicam. Eu vou explicar o comunicador executor do nosso Serra. O Serra, ele é assim, gente. Tem que fazer para ontem. Tem um prazo com o Serra, tem que cumprir. Porque se não cumprir, cabeças vão rolar. Então, ele botou que tinha que ter aquele plano e aquele plano vai acontecer. Se a gente vai ter que consertar alguma coisa no meio do caminho, ele não vai se importar tanto. Para ele, o negócio tem que ir para ação. Claro, o mais perfeito possível, ele tem que estar confiando que toda a equipe dele lá esteja cuidando desses outros detalhes de planejamento para ele. Mas se não tiver, o negócio vai sair. Porque a gente tem ali um comunicador
comunicador executor. Sai ou não sai? Saiu. Para você ter uma noção, quando ele deixou a prefeitura na época que eu estava, ele deixou com um sisteminha interno testando que a gente tinha tipo um semáforo, vermelho, verde e amarelo. Que a gente brincava que ele não dormia, né? Que ele só dorme 4 horas por dia. E que se chovesse em São Paulo, então piorou. Daí que ele não dormia e aquele sistema avisava. E ali a gente tinha tudo quanto era informação inserida e quem era o responsável por cada ação da prefeitura naquele sistema. Olha o que ele deixou, pra você ter uma noção. Como era um executor. E aí a gente tinha o Kassab. O Kassab também executava muita coisa, também é um grande comunicador, só que ele é um planejador. Então como é que funcionou a posse dos dois, né? Sendo que a gente tem esses dois perfis. A posse do Serra, a gente tinha gente a dar com gente, até fora da prefeitura. Era um tumulto de jornalistas se esbarrando daqui para lá. A posse começou com quase 2 horas de atraso. Porque ele também tem a fama de chegar atrasados nos compromissos, porque como executor ele vai aceitando e aí fica difícil de você. Só tem um Serra e tem uma prefeitura inteira pela frente querendo ele. O dia tem 24 horas para todo mundo. E o dia tem 24 horas para todo mundo. Kassab. Você tem até uma foto dele lá, pensando como ia ser a posse dele, quando a gente vai estudar cerimonial público, o cerimonial dele. O cerimonial dele é um cerimonial mais rígido, já Carlos Takahashi, já um oriental, né? E aí você tem, pensado, um elevado maior onde está o prefeito. Quando a gente circulava, a gente cerimonialista atrás do prefeito, a gente circulava abaixo de forma que nunca nenhum de nós aparecemos na foto do Kassab. A gente estava bem preservado. A gente tinha um sistema de PIN. E não tinha aquele multidão de gente lá dentro, não. Eram pessoas seletas com um PIN. O que estava ocupando cada cargo da prefeitura, as autoridades tinham que ter cada PIN seleto, cadeiras reservadas. Não ia aquele bando de assessores que vão acompanhando cada prefeito, ou cada personalidade pública, ou cada assessor público que a gente tem, que são aqueles baba-ovos só. E que não vão de fato estar sendo necessário naquele evento. Então lá só querem não aparecer mais na foto. Você tinha uma bancada elevada maior que tudo para a imprensa geral. E só quem fazia a imprensa mais próxima ao prefeito era o oficial. Mas a imprensa geral, a Globo, a parte de TV geral, falei aqui da Rede Globo, mas as outras emissoras, a rádio, todos numa mesma bancada com visão igual do evento. Não disputada a tapa, se tapando. Todos os detalhes. Do lado de fora da posse do Kassab, a gente tinha esses baba-ovos que queriam estar lá fora ou aquelas pessoas que realmente, porque quando ele foi eleito, não sei se vocês se lembram, a gente tinha uma febre do Kassab. A gente tinha até um bonequinho disputado a tapa do Kassabinho. Não sei se vocês lembram disso. E aí você tinha toda essa população que estava assim, idolatrando aquele prefeito do lado de fora, querendo ficar um pouco mais próximo dele. Ele cuidou que a gente tivesse do lado de fora dessas pessoas cobertura. Ele cuidou que tivesse um ventilador que esborrifasse água. Então, para vocês entenderem, eu não vou contar tudo, que tem mais do que eu observei dentro dessas 2 gestões, né, que eu tive a honra de participar como comunicóloga na pasta de trabalho, fui herdada na do Kassab e fui escolhida na gestão do Serra. Eu não vou contar mais detalhes para vocês, mas só para vocês já entenderem só em termos de perfeito. Conte agora para o nosso público, tecnicamente, o que é o comunicador, o executor, o planejamento e o analítico, aquele. O comunicador é o perfil eu costumo dizer que é o perfil de relacionamento, né? Aquele que busca reconhecimento, é aquele que fala, aquele que, no bom sentido, quer ser o centro das atenções. Eu costumo dizer que um bom líder, que se ele quiser reconhecer um comunicador, a parte financeira vai ser importante, mas eu brinco, né? Se o líder colocar balões, os holofotes, para quem tem esse perfil, é o que ele mais busca. Então esse é um perfil, o perfil do comunicador que, pelo lado positivo, é alguém que usa do relacionamento para suas entregas de trabalho, mas, por exemplo, o que pode acontecer às vezes um ponto de desenvolvimento é não terminar o que começa. Porque como ele é motivado por desafio, na hora que começa a entrar numa certa rotina, ele perde aquela energia, perde prazer. Tesão. Ele não ia falar isso, enfim, mas perde tesão e vai pro próximo. Esse é o comunicador. Pede uma tarefa e ele, um comunicador, se ele sair daqui com uma tarefa, se ele encontrar as pessoas para falar no corredor, chegou lá no corredor, ele esquece até da tarefa.
ele certeza. fica, é o lado dele, né? Então eu falo que é um perfil com menos acabativo. É isso aí. O executor, pelo contrário, é o cara da ação. É o cara que quer resolver. É o cara que quer abraçar o mundo, né? O exemplo que você trouxe, né? Desses dois cases. Essa é a minha visão, tá, gente? Tá, mas não, realmente, eu sou uma executora planejadora. Então, tem um planejador que dá uma atenuada. Mas se deixar, por exemplo, eu quero abraçar o mundo e quero fazer tudo ao mesmo tempo. E a ansiedade de querer resolver, a ansiedade de querer chegar no final de um trabalho é muito grande. Qual que é o ponto de atenção? No extremo, né? Tudo tem seu lado bom e tem seu lado de desenvolvimento. No extremo, na ânsia de querer resolver, às vezes, pode sim deixar passar detalhes, pode ser ríspido sim em função do excesso de assertividade e objetividade. O planejador é alguém focado em relacionamento também, só que ele é uma pessoa que, primeiro que ele é processual, né? Tem início, meio e fim. E enquanto o comunicador, que é voltado para pessoas, mas ele é voltado para ele, o planejador é voltado para o outro, para o grupo. Ele busca a harmonia do grupo, ele pensa no outro. Se é um gestor, na hora de tomar uma decisão, é a pessoa que vai envolver o grupo, é a pessoa que vai querer ouvir. Ponto de desenvolvimento nesse perfil. Às vezes ele pode ser muito moroso. Não é nem de ser moroso, às vezes ele pode deixar de fazer algo para não querer magoar o grupo, ou magoar as pessoas. Né? No papel de liderança, a gente tem que repensar um pouquinho. O analista eu brinco que eu faço analogia que é o estatístico da história, né? Porque é a pessoa extremamente detalhista, é a pessoa de análise, é a pessoa que mergulha, elenca todos os cenários, prós e contras. O ponto de atenção desse perfil é que quando as coisas não saem da forma como ele analisou, em vez de externalizar, ele implode, ele guarda para ele. Que no momento de pressão é o profissional que sai de cena. Enquanto, por exemplo, o executor ele vai contestar, ele vai ficar na dele e ainda vai ficar, eu brigo que é a história da auto-chibata, né? Pega a chibata, ele fica se batendo, fica magoado, tipo assim, né? Como é que eu não consegui avaliar essa situação? Então esses são, de uma forma geral, os 4 perfis. Cobra a perfeição. Então, como que eu errei uma análise? Como um analista fala, eu falo isso porque é meu segundo perfil. Eu sou executora igual a Raquel, no primeiro e no segundo eu analiso. Olha só. Daí eu falo assim, como que eu errei isso? Como que eu deixei passar isso? Então, o Anderson Karkov, que é o nosso Master Coach lá do IDT de Foz, ele fala assim, sim, não, não, sim, né? Que às vezes quando eu vou dar a resposta, eu vejo dar a resposta, mas é uma característica, porque o E tá querendo dar a resposta e fazer tudo. Agora o analista começa, sim, não, sim, e aí fica, né? Prevalece o E, mas aí tem essa briga. E aí isso é uma percepção, você já sabe. Quando você sabe o seu comportamento e sabe o comportamento das pessoas da sua equipe, isso se torna uma ferramenta, uma oportunidade ao seu favor de fazer uma equipe de alta performance. Você sabe que eu fiquei com uma... Assim, não era uma proposta aqui, mas eu fiquei, a gente ano que vem, ano de eleição de prefeito de novo, né? Eu fiquei com um pensamento aqui, já pensou se a gente elegesse 4 desses, será que daria certo? Um cada perfil, em cada órgão desse? Não sei se daria certo. Dentro de uma equipe, né, brincando, mas falando sério também, né? Dentro de uma equipe, Silvia, diante dessas ferramentas, quando a gente vai pensar numa equipe, a gente pensa numa equipe para as duas, né? Multidisciplinar, ou seja, cada os 4 perfis aprender de uma maneira... Perfis complementares. Perfis complementares. Explica melhor para o nosso público de que maneira a gente consegue casar esses perfis, porque para não virar uma guerra também. Que será que se colocasse um prefeito analítico com um prefeito planejador, com um prefeito executor, com um prefeito comunicador ia dar uma guerra? Como é que a gente trabalharia esses, quando a gente vai escolher quem vai ser agora o líder? Eu sou a líder mor e vou escolher quem vai ser o líder de determinado setor. E vou escolher quem vai ser o líder daquele setor. E vou decidir que times vão trabalhar juntos. Como é que a gente trabalha esses perfis complementares? Então, aí a gente vai trocar, vamos fazer um bate-bola aqui. Então, primeiro eu partiria da estrutura. Que tipo de organização e da própria, qual o propósito, qual a missão, qual a visão e valores. Então muda dependendo do tipo da organização. Olha o detalhe. Eu olharia a organização. A cultura da empresa. A cultura, o clima e também a identidade da empresa. A identidade, como ela é para o mundo. Qual o propósito dela, né? Qual é a missão e qual é a visão onde ela quer estar. Então daí eu olharia
essa organização precisa ter áreas e cada área tem que fazer alguma coisa, que vem dos objetivos estratégicos. Então, nessas áreas eu tenho os objetivos táticos. E depois eu vou para os objetivos, os planos de ação, que vão ser executados por pessoas. E nessa pessoa eu tenho um líder, tenho uma equipe, tenho um diretor, tem um diretor, tem um gerente e tem uma equipe. Então eu veria como que essa equipe está composta, né? E qual o resultado que essa equipe precisa, né? Então lá eu tenho um líder executor e tenho lá só comunicadores. E o que eu estou precisando naquele momento em vendas? Resultado. Então eu buscaria mais executores, tudo mais, mas às vezes eu também preciso, depende da venda. É uma venda que é uma venda de um produto simples ou é uma venda técnica? Às vezes eu preciso de um analista. Então isso vai de... Essa é a importância de conhecer essas ferramentas aqui na manga ou ter o trabalho da nossa Érica Rossi lá junto ou da nossa diagnóstico organizacional. Mas menina, esses 30 minutos passaram voando, eu quero tantas perguntas, ela vai ter que voltar? Eu acho que sim. Ela vai ter que voltar. Vai. Quem quiser saber outras informações, como é que faz, Érica? Então, pode ser pelo meu WhatsApp, que é o 11 995 066778. Tem o meu e-mail, erica.rossi@earcoaching.com.br. E também, agora, nós estamos com um novo endereço, né? Só que nós estamos mudando essa semana, eu não estou com o endereço aqui. Mas nós vamos pegar tudo nas redes sociais e o nosso editor vai colocar aí na descrição de imagem. A Kemi tem ação pela frente, porque você não está pagando, né? Não estou conseguindo nem hora para fazer as nossas mentorias. Não, tem alguma ação para anunciar já? Tem, na próxima segunda-feira, que vai ser dia 18, vai ter o meu evento junto com o Eli, que a gente comentou aqui na semana passada, então já é segunda-feira agora. Quinta-feira eu tô indo para Manaus, então o pessoal de Manaus tô chegando. Na sexta-feira do dia 22 eu tenho 2 palestras para dar, tenho um treinamento para fazer à noite e tenho mais 2 treinamentos na semana seguinte. Minha, não para. Eu quero ver, eu vou falar com a sua mãe, já que as nossas mães são muito amigas, o que ela colocou na sua mamadeira que não colocaram na minha. Eu quero mamar dessa fonte. E se você gostou do programa, comente, fale porque quer a Érica Rossi volte aqui. Eu já tenho um monte de coisa na minha cabeça. Se quiserem saber outros assuntos, eu e a Kim estamos preparando novidades para o ano que vem. Vocês já pensaram quais são as melhores empresas para trabalhar no Brasil? Vocês já pensaram que conhecimentos são necessários para trabalhar nessas melhores empresas no Brasil? Esse é um dos segredinhos que a gente já está revelando para você aqui hoje do nosso planejamento para 2020. Se vocês quiserem saber outras informações da notícia, o Ed está colocando aqui nas descrições também como fazer. Quero agradecer a toda a nossa equipe e pedir licença a Deus Pai Todo-Poderoso para que eu fique aqui à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Tchau!